Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje no civil, a justiça aceitou o depósito judicial para devolver um PIX suspeito de R$50 mil. E no tributário, o STJ mandou o TRF2 reexaminar a ação da Globo sobre alíquotas do Gil Hatch. No trabalho, o TST manteve indenização a trabalhador com dependência química demitido após internação. E no penal, o STF converteu preventiva em domiciliar por quadro cardíaco grave em investigação de fraudes no INSS. E no ambiental, o TJSP reduziu para R$5 milhões a indenização por abandono de vagões e sucata em estação ferroviária. E o comentário de hoje é do Caio Rocha, que falou assim: "Bom dia, não estava comentando por um tempo, já que estava escutando por outra plataforma. Cá estou de volta. E comentei do podcast para minha avó. Ela não tem costume de escutar podcast, mas todo dia falo de uma matéria específica para ela e ficamos discutindo pela manhã." Que bom ter você por aqui comentando, Caio. Muito bacana saber que você discute as notícias com a sua avó. E conta pra gente aqui, só por curiosidade, por qual plataforma que você estava ouvindo o podcast. E olha, eu tenho que dizer que a gente bateu recorde de comentários na edição passada. Eu escolhi o do Caio porque eu achei muito legal o comentário dele, mas teve muitas outras pessoas trazendo complementos jurídicos, interagindo umas com as outras. E aproveitando, a gente vai ter uma oportunidade em dobro da galera ganhar o kit da caneca e café da Lolere, Cibele. Porque hoje às 11 horas lança o podcast Após a Graduação, que é uma parceria da Lolerer com o IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Lá a gente vai conversar um pouco mais, sem romantizar, sobre quais são os caminhos possíveis depois que a faculdade acaba. Então vai ser mais um espaço não só para a gente trocar essa ideia, como também para ganhar caneca, porque toda semana por lá a gente vai sortear uma caneca também para quem mais comentar. Então depois que você terminar de ouvir esse episódio, já procura lá esse novo podcast ou só procura aqui pelo link na descrição. E vai pegando o seu café, colocando o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E vamos começar com o direito civil. Uma moradora da região de Sorocaba, SP, recebeu um PIX de R$50 mil sem reconhecer a origem e, diante de indícios de fraude, buscou uma forma segura de devolver o valor. O caso foi julgado pelo juiz Mário Gaiara Neto, da 9ª Vara Civil de Sorocaba. Segundo os autos, a transferência estaria ligada a um pedido de resgate feito por um terceiro em uma plataforma de apostas. E no mesmo dia ela passou a receber mensagens insistentes por aplicativo de alguém dizendo que foi erro e exigindo a restituição. Ela tentou devolver pela funcionalidade de devolução do PIX, com orientações do gerente, mas as tentativas foram recusadas pela instituição depositante, aumentando a insegurança sobre quem deveria receber. Nesse contexto, ela ajuizou a ação da consignação em pagamento, que é depositar em juízo quando há dúvida objetiva sobre o credor ou recusa no recebimento, além de pedir prestação de contas e danos morais. Na sentença, o magistrado aceitou o depósito judicial e declarou extinta a obrigação de devolução, justamente porque não havia certeza sobre quem era o verdadeiro destinatário do dinheiro. A decisão também determinou que as instituições envolvidas prestem contas e esclareçam a origem da transação e o caminho do valor até a conta da autora, incluindo movimentações e destinação de eventual saldo. Já o pedido de danos morais foi julgado improcedente, com sucumbência distribuída conforme o resultado parcial da demanda. Sabe aquela ideia jurídica que você explicou 1000 vezes em conversa, aula ou reunião e sempre rende discussão boa? Então, ela pode virar artigo. A Lolere abriu o portal para quem tem algo a dizer no direito e quer ser lido com atenção. Lá o texto não fica perdido, ele entra numa conversa que já acontece ao lado de colunas e artigos de quem constrói o direito todos os dias. Publicar no portal é oportunidade de posicionamento, troca e visibilidade qualificada. Não é sobre publicar por publicar. É estar no lugar certo, com o público certo, na hora certa. Se você tem uma análise, uma opinião ou uma ideia que merece espaço, o convite é seu. Clica no link que está aqui na descrição e participe. E vamos voltar com o direito tributário. A segunda turma do STJ determinou que o TRF2 faça novo julgamento em ação em que a Globo discute o enquadramento de atividades na CNAE, classificação que influencia a alíquota do Gil Hatch, contribuição previdenciária ligada aos riscos ambientais do trabalho e calculada sobre a folha,
conforme o grau de risco da atividade preponderante. A controvérsia veio de ação anulatória contra a cobrança de diferenças do Gilhat em 6 estabelecimentos. Segundo os autos, a Receita Federal enquadrou todos como atividade de televisão aberta, aplicando a alíquota de 3%. A empresa sustenta que parte deveria estar em outras subclasses, como edição de jornais, estúdios cinematográficos e serviços administrativos, o que levaria a alíquotas menores, entre 1% e 2%. Em primeira instância, o pedido foi negado e o TRF2 manteve, entendendo correta a classificação da Receita ao tratar a televisão aberta como atividade preponderante. A Globo recorreu ao STJ alegando que o acórdão não enfrentou pontos relevantes, inclusive premissas ligadas a notas explicativas da CNAE e distinções entre atividades realizadas em diferentes estabelecimentos, mesmo após embargos de declaração. O relator, ministro Afrânio Vilela, reconheceu omissão no acórdão que rejeitou os embargos e apontou violação ao dever de fundamentação e ao enfrentamento de argumentos capazes de alterar a conclusão. Um exemplo citado foi a discussão sobre telejornais. As notas explicativas não restringem televisão aberta pelo conteúdo, mas pela gratuidade do sinal. Com isso, o STJ não decidiu o mérito do reenquadramento agora. Devolveu o caso ao TRF2 para analisar expressamente os pontos omitidos, o que pode impactar a alíquota aplicada e o débito discutido. E vamos agora com o direito do trabalho. A quinta turma do TST manteve a condenação de uma petroleira por dispensar, de forma considerada discriminatória, um operador de produção offshore que estava em tratamento contra a dependência química. Segundo o caso, ele foi demitido sem justa causa poucos dias depois de voltar de uma internação médica. O trabalhador foi contratado em 2015 e em 2016 passou a atuar em plataforma de extração. Em 2017, iniciou tratamento, comunicou à empresa e apresentou atestados. A notícia registra que ele relatou comentários pejorativos no ambiente de trabalho e que houve nova internação em 2019, após diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais associados ao uso de múltiplas substâncias. Ele recebeu alta em janeiro de 2020 e foi dispensado 7 dias depois, com CID nos atestados por autorização do próprio empregado. A empresa alegou reestruturação interna e disse que outras pessoas também foram desligadas, sustentando que a alta médica permitiria dispensa. O TRT da primeira região, porém, entendeu que a demissão foi discriminatória. Destacou que a dependência química pode ser tratada como doença grave associada a estigma e que a condição era conhecida pela empregadora, sem prova de motivo legítimo para o desligamento naquele contexto. No TST, o relator ministro Breno Medeiros apontou que a decisão do TRT1 está alinhada à súmula 443, que trata da dispensa discriminatória em casos de doença grave que gere estigma ou preconceito, com presunção de discriminação e ônus do empregador de demonstrar motivação idônea. Por unanimidade, a turma manteve a condenação, R$50 mil por danos morais e o pagamento de parcelas correspondentes a 12 meses, conforme divulgado. E no direito penal, o ministro André Mendonça, do STF, converteu a prisão preventiva de Silvio Roberto Machado Feitosa em prisão domiciliar. Segundo o noticiado, ele é apontado pela Polícia Federal como integrante do núcleo financeiro de um esquema investigado de fraudes no INSS e estava preso preventivamente desde dezembro de 2025. A decisão teria sido proferida em 16 de janeiro de 2026, após agravamento súbito do estado de saúde. O investigado teria apresentado angina estável com obstrução de cerca de 90% das artérias coronárias e passou por angioplastia com implante de stent, com internação descrita como grave e risco de morte. A medida foi tratada como de caráter humanitário. Ao mesmo tempo, o ministro teria registrado que os fundamentos da preventiva seguem presentes, mas que diante do quadro clínico superveniente, manter a custódia em unidade prisional se tornaria desproporcional. No plano jurídico, a preventiva é excepcional e depende de fundamentos do artigo 312 do CPP, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução ou aplicação da lei penal. Já a domiciliar pode ser admitida quando o preso estiver extremamente debilitado por doença grave, conforme artigo 318, inciso 2 do CPP, e o juiz ainda pode impor cautelares alternativas do artigo 319. A notícia também menciona que Mendonça relata no STF procedimentos ligados à chamada Operação Sem Desconto, sob descontos associativos ilegais e suposta lavagem e ocultação de valores. E vamos para a última notícia antes do nosso giro jurídico, dessa vez com o direito ambiental. A segunda Câmara reservada ao meio ambiente do TJSP manteve em parte sentença da primeira vara de Boituva, que condenou uma concessionária ferroviária a parar de usar o entorno de uma estação,
no caso, a chamada Estação Iperó, como depósito de vagões abandonados, sucata e materiais ferroviários inservíveis. Segundo o acórdão, o cenário teria perdurado por anos, com vagões e resíduos a céu aberto sem cuidado, isolamento ou contenção. O voto menciona ainda materiais potencialmente contaminantes e nocivos, como piche e soda cáustica, expostos ao tempo, e registra a longa duração do quadro relatado nos autos, apontada como próxima de 3 décadas. O colegiado manteve a obrigação de não fazer e reconheceu o dever de reparação, mas reduziu a indenização por danos morais e materiais coletivos para R$ 5 milhões. A justificativa foi o efeito financeiro acumulado dos juros moratórios fixados na sentença, 1% ao mês desde o ajuizamento, que levaria o valor original de R$ 9,2 milhões a ultrapassar R$ 20 milhões. Para a Câmara, esse resultado fugiria da razoabilidade, e por isso foram aplicados critérios de proporcionalidade e vedação ao enriquecimento indevido no redimensionamento do quantum. No plano jurídico, o caso se insere na tutela coletiva do meio ambiente e de interesses difusos, típica de ação civil pública, com possibilidade de impor obrigação de fazer ou não fazer e indenização coletiva com revisão do valor quando demonstrada desproporcionalidade. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias constitucionais e administrativas. No recurso especial 1.578.767, o ministro Flávio Dino determinou que Cocalzinho de Goiás reestruture em 180 dias após o trânsito em julgado cargos comissionados criados por leis locais com atribuições genéricas, em linha com o artigo 37, inciso 5, e a exigência de concurso, artigo 37, inciso 2, preservando a continuidade administrativa. Em agravo de instrumento, o TRF3 reformou liminar e estabeleceu em sede cautelar a possibilidade de autuação por evasão de pedágio, artigo 209-A do CTB, no free flow da Via Dutra, quando não houver pagamento na forma prevista. O mérito da ação civil pública segue pendente. Investigações da PF e apurações sob relatoria no STF sobre supostas fraudes envolvendo o Banco Master e operações com BRB indicam riscos de perdas e necessidade de recomposição de capital, com possível envolvimento de dirigentes e desgaste político ao governador do DF, que avalizou tratativas. E a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. Inclusive, possivelmente um recorde de comentários, 46, pessoal. Vocês estão descontrolados pelas canecas, hein, Cibele? Pois é, mas a gente tá gostando de ver essa participação toda por aqui e podem continuar. Quero agradecer a Natana, Reinaldo, Shirley Gomes, Kel Pimentel, Bela, Gisele, Ana Bia, Caio Rocha, Nara, Ali, Tamares Amaral, Rafaela Alice. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelas. Compartilhe esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Lembre-se também de se inscrever na nossa newsletter. Ela é gratuita e o link tá na descrição. Então é isso. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.